Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. Hoje com a presença de dois novos arquitetos. São dois estudantes que estão se formando e agora apresentando, para o nosso mercado. É o Emerson e a Meire. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos participar desse programa, falar um pouquinho sobre arquitetura? Vamos lá, vamos começar. Tudo bem? Então, hoje vai ser um programa bem gostoso, muito bacana, porque nós vamos falar sobre arquitetura e sobre engenharia, as diferenças, né? Porque tem muita gente que ainda não tem dúvida e não sabe exatamente o que é o engenheiro, o que é o arquiteto e também, principalmente, para aquele estudante. A gente percebe que a nível do ensino médio, muitos estudantes que estão aí para escolher uma profissão ainda têm dúvida e ficam com uma dúvida entre a profissão, por exemplo, de engenheiro ou arquitetura, achando que às vezes é até parecido ou igual. E a gente vai mostrar que tem suas diferenças e principalmente a grande diferença é da natureza da pessoa. Ela precisa ter outros dons para poder ser um ou outro. Então eu gostaria de perguntar para vocês, primeiramente, assim, o porquê que vocês escolheram essa profissão, a arquitetura? Por que vocês foram fazer esse curso? Bom, primeiramente, obrigada, Júnior, por poder estar colocando um pouquinho aqui da nossa profissão, né? Do início, estou iniciando, mas é muito gratificante falar de arquitetura, né? Na verdade, assim, acho que a minha escolha por arquitetura foi meio que da vida. Na verdade, eu acho que eu sempre fui muito ligada à arte, sempre gostei, mas no entanto, eu acho que por trabalhar, por depois começar o trabalho em lojas de acabamentos, que eu iniciei dessa maneira, né? Acho que foi aí que despertou a minha vontade de fazer arquitetura, né? De você ver os projetos e entrar mais no que é a arte. Acho que foi assim que eu despertei a vontade e depois no curso a gente vai estreitando mais o que a gente gosta ou não, né? Para depois se colocar no mercado, né? Acho que foi mais ou menos isso comigo. Eu não sei com o Emerson, mas acho que foi da vida. Como é que foi que te surgiu? Bem, primeiramente eu agradeço a oportunidade de estar falando desse curso maravilhoso que nós amamos tanto. Assim, eu também, com a Meire, acho que já vem de pequeno já, né? A gente acaba, às vezes, com Lego, montando a sua primeira maquete. Então é algo que vai despertando com o passar do tempo. Eu sempre tive muita, assim, curiosidade, né? Então eu entrava, às vezes, em essas edificações, assim, às vezes construção, tal, já faz acabamento. Ficava admirado com aquela beleza, tudo, e sempre querendo entender aquilo lá. Aí a gente entra na faculdade, já com aquela certeza, não, é isso que eu quero poder melhorar muita coisa, eu quero poder passar para o cliente, ou então passar para a pessoa um ambiente agradável, onde ela possa se sentir bem, confortável, pensando sempre nesse lado humano, né? Que eu quero para mim, eu quero também para o próximo. Exato, a arquitetura ainda é muito de humanas, né? Com certeza. Acho que envolve muito o ser humano, né? Você entender o sonho de cada pessoa e poder realizar um pouquinho disso, né? Das coisas que uma difere, né? disso, Engenharia da arquitetura, é mais a questão humana. Que bom, eu acho que é isso mesmo. Vocês tocaram num assunto que já iniciou uma grande diferença entre o engenheiro e o arquiteto. A área de arquitetura realmente é humanas, né? Você vai mexer com... Eu vou perguntar para vocês o que é que vocês têm aprendido e o que é que vocês têm desenvolvido daquele dom que vocês já têm. Mas realmente é de uma área de humanas. O engenheiro já é exato, né? Das exatas, cálculos, números, né? Que você fazer com que aquela criatividade que vocês têm desse lado humano se transforme em realidade e possa ser colocado de pé. Então o engenheiro já faz essa outra parte. Continuando, vamos saber então o que vocês aprenderam na faculdade, o que fez com que, vamos dizer, esse gosto de vocês, né, que vocês perceberam, né, de que vocês tinham essa arte, essa criatividade, esse dom de gostar. Provavelmente vocês gostavam de ver revistas, de ver casas, de ver construções, mas
do lado estético, né, do lado das formas. E aí vocês foram aperfeiçoar isso com um curso de arquitetura na universidade que vocês fizeram. Então, o que é exatamente assim o que vocês aprenderam no seu dia a dia durante, são 5 anos, né? 5 anos. 5 anos que vocês fizeram ou estão fazendo, né? Que o Emerson está terminando esse ano. Eu acho que o início do curso o início foi mais desenho, né? Eles aplicam muito o desenho, a imagem, você saber ler as formas, né? Identificar as formas. A história da arquitetura também, né? Emerson, tinha a história, a Grécia, né? Que vem muito disso, né? Europa. Então vem dali o berço da arquitetura, né? Então a gente aprende, o início é isso, o desenho, essa história da arquitetura, para a gente começar, acho que sentir mesmo essa, como é que fala, essa atmosfera, né? Assim, desenho executivo do que também, depois. Vocês aprenderem, vamos dizer, assim, a diferenciar também, né? Isso. Os estilos, Isso. a origem. Na própria teoria da arquitetura, né? Que é o tal, a gente acaba aprendendo isso muito, principalmente distinguir um modelo do outro, tal, qual que é essa obra, né? Mas, como até a Mary falou, o começo em si, eles acabam afiando mais, né? O nosso croquis, o traço em si, porque é fundamental você saber passar o que está na sua cabeça para um papel. Então, até mesmo é isso aí no começo da faculdade, então as formas, a questão da geometria. Então, isso é uma habilidade, né? Exatamente. Manual, artística. Isso. E estudo, né? A gente vai sempre treinando isso daí para ir aprimorando. Eu, particularmente, assim, às vezes até para o pessoal que está pensando em fazer arquitetura também não se assuste, porque eu não sabia desenhar absolutamente nada. Então, mas assim, é treino mesmo, é o que o professor aplica e você vai buscar mais, lógico, né? Porque a faculdade ali você tem um insight do que e depois você vai buscar mais ali no teu dia a dia. Até o próprio Google, né? O Sim, YouTube hoje lógico. em dia, então acaba facilitando muito isso, porque você tem estudos, treinos, aulas lá para você ter você conseguir essa aptidão, entendeu? Então e os estilos, eu particularmente gostava muito da história da arquitetura. Eu acho que me identifiquei muito com essa área da história mesmo, da arquitetura. Arte, de Isso, geral, né? Eu gostava muito dessa área. Acho que até hoje a parte de revitalização, de restauro, né, que é uma matéria também do curso, né? Depois, acho que no terceiro ano, segundo, você tem a matéria sobre restauração mesmo e a preservação do patrimônio público, né? As cartas, também, né? Então tem uma série, o curso é longo mesmo, então você vem desde a arte até essa parte da teoria, que é você estar com o cliente em si, de projetar uma casa, né? E você saber entender, porque é um leque imenso. Então você entender, principalmente a história da arte, você entender o que aqueles antigos arquitetos conceituados, como o próprio Le Corbusier, e o Modulor mesmo que ele criou. Então você saber entender aquilo lá e poder aplicar no seu projeto hoje, porque a gente acaba servindo como um ábaco, né? A gente acaba aplicando muitas coisas que eles passaram naquela época hoje, nos dias de hoje. É uma evolução, né? Eu acredito que, exatamente, como tudo na vida, em todas as áreas, eu acho que realmente a arquitetura também, né? Você tendo conhecimento da história, do que se passou, do que já foi feito, então você aproveita de toda essa bagagem, né, para evoluir, para crescer, para desenvolver, né? E sabendo também, é importante, eu acredito, na história, de você perceber o momento daquela civilização, né, daquele povoado, daquela, né, dos locais também, de cada local, porque aí há uma necessidade, porque ela vem junto, né, a essa arte que vocês têm, a necessidade, né, do abrigo, né, ou mesmo vocês podem projetar pontes, viadutos, tem a parte de arquitetura e urbanismo, né, vocês podem projetar cidades, crescimento, loteamentos novos, né, a parte de áreas verdes, né, então eu acho que tudo isso enriquece bastante
Essa parte de urbanismo até foi o tema do meu TCC mesmo. Que eu finalizei o curso recentemente agora. O meu TCC falava de uma revitalização de um bairro, inclusive aqui de Jaú mesmo. Um melhoramento do bairro ali, do entorno mesmo. Sim. Então é você também saber projetar uma cidade melhor, uma cidade mais sustentável, que hoje, assim, pelo finalzinho agora do curso, a gente percebeu bastante que a sustentabilidade está bem alta também no curso. Exato. Perfeitamente, Você vê, a gente pode perceber que os problemas que acontecem dentro da cidade, né, tipo com chuvas, com trânsito, né, em São Paulo, com poluições, no caso, é muito ligado hoje que a gente percebe a importância cada vez mais, né, da parte, por exemplo, de uma cidade, fazer as diretrizes, o plano diretor de uma cidade, onde ela divide a cidade de forma que haja um desenvolvimento coordenado. Né? Então você tem, por exemplo, você pode criar áreas industriais, áreas mais comerciais, áreas só residenciais ou mistas, né? E que vocês também podem desenvolver tudo isso uma cidade que seja sustentável, ou seja, que ela tenha uma produtividade, um desenvolvimento, um lazer e também uma tranquilidade de você ter uma casa para num local gostoso, né? Não só a construção da casa em si, mas ela está dentro de um local que tenha uma contribuição naquele desenvolvimento, né? De forma sustentável, ou seja, de forma agradável, de forma que no futuro não vai acarretar nenhum problema, né? Devido a essa casa, por exemplo, ficar na beira, na margem de um rio ou de um córrego, né? Isso, infelizmente, há anos atrás não se tinha essas preocupações e hoje a gente sofre consequências sobre isso. Então, o plano diretor de uma cidade, ela é desenvolvida também por um arquiteto, tem que ter. Na verdade, é um conjunto, né? É uma equipe, né, que tem que desenvolver com engenheiros também, mas o arquiteto tem uma função muito importante desse desenvolvimento. Tem um estudo recente até mesmo que está usando até agora a questão dos diagramas. Então você monta um diagrama e segue o próprio fluxograma dentro dele também. Então você vai fazendo camadas daquilo lá e você consegue meio que desenhar mesmo qual seria a melhor, fala a questão das novas cidades, né? Então você consegue fazer o traçado urbano com mais qualidade. Hoje a gente percebe, como você mesmo colocou, que temos ruas aí que se você colocar um carro para fora, não passa 3 carros. Então isso, a arquitetura, a engenharia vem aprimorando cada vez mais para melhorar para a população, entendeu? Então, isso mesmo. O que é importante também, eu sei que vocês dois, pela história que você gosta, né? E eu sei do Emerson, tem feito excelentes trabalhos como estagiário, a gente está sempre orientando, são profissionais que trabalham e trabalharam comigo, né? Então eu sei que, por exemplo, a preocupação que eles têm com o patrimônio histórico, né? De ter um bom senso, né? Para que esse patrimônio se preserve e que a cidade continue desenvolvendo. Sim. Né? Porque uma coisa tem que aliar a outra. Exato. O respeito, né, pela história da cidade, né? Acho que é importante a gente colocar isso em pauta, é muito importante, o respeito pelo patrimônio histórico, né? Tudo dali onde se iniciou para a gente ter uma continuação benéfica, né, para a cidade, né? Não apagar o passado e só agora pensar em projetar novas casas modernas e esquecer do que já se foi, né? Eu acho que é fundamental a gente unir o útil e o agradável, tanto para o proprietário do patrimônio histórico, né? Assim também como para quem passa por lá, para admirar uma boa arquitetura, uma beleza, porque é diferente de você pegar uma casa com ornamentos, que tem, né, uma influência muito, muito forte mesmo, por questão da época, demolir aquilo lá, aquela história e construir uma caixa, entendeu? Então é isso muito que a gente acaba
criando um certo atrito em algumas questões. Mas eu sempre sou a favor de, tanto para o proprietário, para facilitar também para o proprietário, e também para facilitar para a própria obra. Acho que o curso influenciou muito. É muito de... Acho que o Emerson tem um pouquinho parecido nisso, mas sim. O curso acho que influencia bastante também, porque é bem falado isso na faculdade. Vocês enxergam uma riqueza, Sim. né, que ali, que às vezes o leigo não está enxergando, mas na verdade aquilo está trazendo um benefício. Com certeza. Né? E eu até digo para aqueles que têm um patrimônio histórico, né, essas construções antigas, que saibam preservar e que tem profissionais que vão saber deixar o teu patrimônio muito bem utilizado. Nós temos conseguido dentro de Jaú fazer casarões sendo aí transformados em grandes, principalmente em casas comerciais, onde você tem um valor de aluguel maior, valorizando não só, né, o patrimônio, o proprietário e também a cidade por manter aquilo bonito, né, em ordem, pintado e conservado de forma geral, com todos os seus ornamentos rebuscados. Né? Então tá ótimo, nós aqui, o papo tá muito bom, a gente, se for deixar, nós vamos continuando, mas nós precisamos ir para o intervalo e daqui a pouco nós vamos falar, talvez um pouco mais sobre patrimônio, que é bastante interessante, mas também falar sobre as várias atuações de arquitetura. A gente já falou de alguma coisa, né, a parte de urbanismo e tal, mas vamos destrinchar um pouco mais sobre essas áreas que a gente pode atuar. Mas isso até daqui a pouco. Até mais.